Vamos lá, né? O Corinthians que amanhã tá aberto ainda. Vai pegar enfrenta o Grêmio. O Corinthians é inquebrável, velho. Quem falou foi o Bar. Não fui eu, Mas foi o eu vou Bar. te falar, cara. O Bar que falou. E é nisso que muita gente se ancora ainda, viu, Bento? O fato da mídia não deixar o Corinthians quebrar. Porque se o Corinthians quebrar, velho, acaba o futebol brasileiro. Não tem como o Corinthians e Flamengo quebrarem, cara. Não tem como. Você tá de brincadeira. É verdade, velho, é fato. Tá quebrado. Enfrenta o Grêmio, lá em Grêmio. Lá em Grêmio, o Grêmio salão também... de festa lá. O Grêmio também tá mal, hein, velho? Tá numa situação de jogo de bêbado, hein? Não, esse é aquele jogo, aquele 3 da manhã, um jogando, tentando acertar o outro, não consegue. Mas, Leilê e Mano, tem algumas dúvidas aqui, muitas dúvidas na escalação, né, o Dorival. Primeiro que o Hugo Souza deve ir pro jogo, porque hoje não deve nem entrar, né, o terceiro goleiro, né, acredito que não. Então, possível time aqui. Tomara que não entre pra não desgastar no seu Dorival, né? Ele deve levar a campo o Hugo Souza, o Mateuzinho, né, o André Ramalho ou o Gustavo Henrique, Lelê? Se o Gustavo Henrique tiver realmente condições de jogo, todo mundo prefere o Gustavo Henrique e acredito que o Dorival também, né? Cara, hoje o Gustavo Henrique, o pulmão perfurado é melhor que o André Ramalho. Aí vem o Kaká e o Angileri pra finalizar a ala esquerda ali. No meio campo, esse aqui o Mano gosta, hein? Maicon. Nossa senhora. José Martínez ou o Rian? Nossa. É que o Martínez é dúvida, né? Ele também tá jogando aí pela seleção, não sabe se ele vai ter condições ou não, se vai chegar, né, no horário certinho para viagem, se vai desgastar ou não. Então, é mais dúvida. Entre todos os outros que não vão jogar, tipo o Carrídio e tal, ele ainda é dúvida. Os outros já é certo que não vão. Para finalizando ali, o Charles no meio campo e o Rodrigo Garro. Né? O Rodrigo Garro que jogou pouco esse semestre. Coitado do Garro. Meu Deus. E na frente tem aqui, eu acho que o Romero também vai atuar hoje, né? Como o Portugal. O Romero que joga hoje é o dos caras ou o Romero do... É o nosso. Que joga no ataque hoje, então? Então, possivelmente, ou ele ou o Thales Magno, na frente ele pistoleiro, Hector Hernandes... Pistoleiro. Pra enfrentar alguém. Tá doído aqui, velho. Mas, ô Bento, o Corinthians ele tem 8 convocados aí. Time horroroso, O Corinthians mano. ele tem 8 convocados Deus. aí que vão disputar essas eliminatórias aí. E nesse caso, 2 são certeza, né, que vão atuar, viu, Lelê? Que é o caso do Hugo e do Romero, porque os dois vão jogar aqui em São Paulo, então possivelmente quinta-feira eles vão estar à disposição lá também pra poder jogar contra o Grêmio. Agora, só corrigindo, quem vai na escalação aqui, pelo menos, quem vai sair de titular é o meia esquerda Alejandro Romero, que joga no Al-Ain. Tá. Que tá cheio de Romero lá. Tem o Oscar, tem o Romero lá que nem tem Silva, o Angel, né, mas enfim. Independente de qualquer coisa aí, eu acho que os dois aí são as certezas aí. Com relação aí às dúvidas aí, o caso do Martínez aí, enfim. A gente vai ter que aguardar. Mas, ô Lelê, na boa, mano, Corinthians e Grêmio estão praticamente iguais no Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos, a mesma campanha, em número de vitórias, derrotas, enfim. E o futebol também é igual também, porque os dois estão jogando futebol horroroso. E mesmo assim, Lelê, eu ainda acredito que o Corinthians consiga, mesmo desfalcado, conseguir lá um bom resultado. O bom resultado é não perder. O vencer seria maravilhoso, mas eu acho que o Corinthians, ele pelo menos o empate, ele arranca do Grêmio lá. Eu acho que não tem muito o que temer do Grêmio também, não. O Grêmio tá com futebol patético, né, Lelê? Não tem ninguém. Não, realmente, né, o Grêmio começou o ano aí com bastante dificuldade, só que nos últimos 3 jogos eles conseguiram vitórias, né, vem de 3 vitórias consecutivas aí depois de ter penado, inclusive estava na zona de rebaixamento ali, brigando, né, contra a zona de rebaixamento no campeonato, e depois que conseguiu vencer, acho que foi o Bahia e o Juventude pelo Brasileiro, né, que eles conseguiram vitórias, aí deu uma subida na tabela, inclusive igualou ao Corinthians aí na pontuação, então é aquele jogo que é uma briga direta hoje, né, mano? Porque realmente os dois times têm o mesmo número de pontos, estão ali no mesmo lugar da tabela. E, assim, o Grêmio, historicamente, é aquele negócio que a gente sempre fala aqui no Estádio 97, né? Grêmio e Botafogo são times que o Corinthians tem dificuldade de vencer quando enfrenta no Brasileirão, fora de casa e tal. São um dos poucos times que o Corinthians é freguês no retrospecto aí no Brasileirão. Mas, assim, nos últimos jogos lá, teve aquele jogo que a gente pontuou bem para se livrar do rebaixamento, que com 1 a menos, né? Teve o gol do Romero lá, que foi importante. Então, assim, mano, é ir pra cima. Só que o problema é que esse time do Corinthians aí, meu Deus, se a gente já tem problemas com o nosso time titular, esse aí, com 6 desfalques, é uma coisa... Vai ser um jogo péssimo de assistir. Então, assim, galera...
já se preparem para acompanhar com a gente do Energia em Campo, que a gente sabe que a gente vai dar risada, que vai transformar o jogo num stand-up aqui, porque vai ser ruim o negócio. Mas, isso não tenho dúvida. Ainda assim, é o equilíbrio de duas forças bem fracas, como diria um amigo meu. Eu ainda sou mais o Mano Menezes ali na beira do campo pro Grêmio do que o João Gilberto lá, o nosso Dorival Júnior no Corinthians. O Dorival Júnior não combina com o Corinthians, ele olha, observa calmamente o Corinthians indo pra areia movediça. Acho que o Mano Menezes na beira do campo ali, pelo menos jogando em casa, ele põe o Grêmio um pouco mais agressivo. Apesar do Grêmio ser horrível. Mas agressivo, Mano Menezes, não, né? Ele é reativo. Agressivo no sentido de briga, de luta, de disputar a bola palma a palma, entendeu? Não agressivo atacando, agressivo na busca pela bola. Mas o Corinthians aí, principalmente essa partida contra o Vitória, pra mim foi uma decepção imensa. Horrível jogo, mano. O jogo do Corinthians ali, principalmente jogando em casa. Eu esperava um Corinthians ali indo pra cima do Vitória e isso não aconteceu. E eu acho que o Dorival ele já precisa começar a corrigir esse curso que ele tá indo de querer rodar muito o elenco, porque ele já começa a ser cobrado, Lelê. Eu acho que tem que ter paciência com o Dorival. Ele já mostrou competência aí no próprio São Paulo, no próprio Flamengo, ele também ganhou títulos, enfim. Mas o Dorival precisa parar de fazer cagada também. Ele tem que começar a escalar o que ele tem de melhor. Parar de inventar situações. O Garro pode ser talvez um alento nesse meio campo aí, que é uma porcaria em termos de criatividade. O Garro voltando aí, ganhando ritmo de jogo. É um cara que tem tudo pra fazer o Corinthians mudar de patamar. E principalmente também aí nessa pausa do Mundial, daqui a pouco quando acontecer mesmo aí o retorno aí de Yuri Alberto, o próprio Memphis aí, que inclusive já igualou o Van Persie no número de gols aí marcados pela... Não, mas isso aí é até uma afronta, né, velho? Ó, o Memphis ele tem mais gol do que o Cruyff, do que o Van Basten, do que o próprio Robin, Kluivert. Também. Então, cara, se você pegar aí o Memphis, mano, Bergkamp, enfim, tem uma série de jogadores aí que são renomados aí na história da seleção inglesa e o Memphis hoje é o principal holandês aí. O Memphis é o principal artilheiro. Mais alguma coisa aí, Lelê? Podemos encerrar aqui a participação. Não, era isso. Tinha essa questão do Memphis que o Mano trouxe aí também. 8-0 meteu a seleção aí neerlandesa. Memphis, então ele igualou, né, o Van Persie e tem tudo para passar, inclusive fazer uma vantagem, porque acredito que ele vai continuar sendo convocado aí para os jogos da seleção. E Lelê, aqui na América do Sul acabou, a Bolívia ampliou e os meninos do Santos faz tudo gol. Miguelito primeiro, segundo Enzo Monteiro, os dois caras do Santos. Só pra finalizar também, então, tem expectativa aí, a Lelê tá louca pra chegada dele, do Igor Vinícius. Daqui a pouco aí. Mano. Ô, mano, eu não sei não, viu? Eu tava, inclusive foi uma... Não, assim, eu tava vendo hoje uns vídeos, né, das notícias de todos os times que eu vou assistindo pelos YouTubes da vida e tal, e eu vi, o Nicola tava falando que sondaram outros 2 jogadores pra lateral direita. E ele vale conversou desistir, hein? Então, mas assim, se sondaram outros caras, pode ser que já, assim, teve uma rejeição da torcida, né? Vocês já sabem como é. Porque dirigente de futebol no Brasil, eles costumam deixar vazar algumas coisas pra ver a reação da torcida e aí definir se contrata mesmo ou não. Eu vi muito torcedor do Corinthians, né, se revoltando aí com essa questão do Igor Vinícius, falando que não. Então, pode ser que a diretoria já esteja aí, né, pensando em outras opções, porque parece que sondaram um tal de Pastor, que é um lateral direito que joga em Portugal. Nada certo ainda, nada de proposta, mas assim, parece que teve conversa. Meu amigo corintiano, você que quer dar seu dízimo, eu acredito na reconstrução, meu amigo. Acredito no Corinthians também. Agora são 19 horas e a Voz do Brasil vai passar hoje. Que hora, Sombra? Na rádio? 11h30 da noite. 11h30 da noite. É bom, não, às 8 horas. 8 horas. Mas 8 horas. Logo depois, acabando o estádio, tem a Voz do Brasil. Mas o RG, com relação ao Igor Vinícius, cara, eu vou me ater aqui a um exemplo do Cafu. O Cafu, até chegar no estrelato, ele foi reprovado em 10 peneiras, irmão. Então, querer, eu não quero. Meu Deus do céu. Querer, eu não quero. Mas não, temos lá um maná, irmão. Então, é aquele negócio, tipo, eu tô com fome, RG. Tô passando fome. Passa um pão com manteiga, velho. Eu não posso falar, não quero. Ô, Maurício, o Índio jogou mais que o Vinícius. Não, mas o Índio é campeão do mundo, irmão. Não. O Índio é campeão do mundo e o Arce não é. Ué, os caras idolatram. O que tem a ver o Arce? Os caras idolatram aí, mano.
Ué, brincadeira não, isso é fato. Isso é fato, Não, irmão. pera, você tá de brincadeira Isso aqui. é O fato. título define que o jogador joga mais por causa de um título. Ah, Você depende, tá de mas brincadeira. o Índio tem lá a medalha Pera mundial. lá, pera lá. Você tá de brincadeira. Ah, o Arce pode ser, tudo bem, Passar vergonha isso. meio ponto a Falar mais isso é que o passar Índio. vergonha. Meio ponto, você tá de brincadeira. Ué, Quem que é índio? Ué, se Quem que é o índio na se o fila do Arce é pão nota perto do 9, Arce, você tá louco? o Índio era 8,5. O quê? O Índio Se pegou o Arce aquele... é 9, o índio é 2. Você tá Ó, de mas vou te falar, eu dou valor pro Índio. brincadeira. Eu vou dar valor pro Índio. Eu vou dar valor pro Índio, mano. Porque o Índio, em 2000, lá contra a Porcada, ele pegou a bola pra bater, mano. Um monte de jogador ali virou as costas lá, Vampeta, a porra toda lá. Ah, não vou bater lá. O Índio pegou a bola e mandou na gaveta, mano. É? Aquele... Às vezes tem dessas, né? Aquele jogador que você não deposita nada, bate um puta pênalti bem. Pois é, mano. Ó, o Igor Vinícius bate bem pênalti, viu? Ele teve disputas. O Sombra golpe quer aí, ó. passar logo o carro, velho. Aquele carro batido. Ele quer louco pra passar passar logo. o cartão. Aliás, Tá louco. na final da Nations, hein, cada pênalti batido melhor que o outro, você viu, mano? Foi, mano. Ah, é. Melhor foi o lateral esquerdo de Portugal lá mesmo. Galera.